Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Inicialmente vamos fazer uma prece de agradecimento, para iniciarmos nosso trabalho. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e pedir: Mestre Jesus, Pai misericordioso, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em seu nome para desenvolver os trabalhos de hoje, do Livro dos Espíritos. Pedimos, Senhor, a sua bênção, que o Senhor possa nos proporcionar sabedoria, equilíbrio e nos dê, que consigamos maturidade espiritual e moral para conseguir terminar a nossa jornada com êxito, praticando a nossa reforma social, moral, e que Deus nos abençoe em todos os momentos de nossas vidas. Agradecemos também, que o Senhor nos abençoe aqueles que não puderam vir, aos encarnados e aos desencarnados. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Semana passada nós falamos sobre o retorno à vida corporal, a união da alma e do corpo. Hoje nós vamos trabalhar com as faculdades morais e intelectuais. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 361, de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? Os espíritos respondem: são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Quanto mais puro ele é, mais ele é guiado para o bem. Então, é do próprio espírito, que advém o caráter, e as intelectuais, as faculdades morais e intelectuais. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado de um mau espírito. Sim, mas diz antes que é um espírito imperfeito e de outra forma poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chamais de demônios, Então, não é o caso, É um espírito imperfeito, de terceira ordem, de uma classe bem diferente, ou nona classe, ou 10ª classe. Na questão 362, qual o caráter dos indivíduos que se encarnam espíritos travessos e levianos? Aqueles espíritos brincalhões, travessos, qual é o caráter desses indivíduos? Os espíritos respondem: de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Esses espíritos são os espíritos imperfeitos de terceira ordem. Lembra que há uma classificação, dos espíritos: primeira, segunda ordem, terceira ordem. Eles são de terceira ordem, espíritos imperfeitos de terceira ordem, da nona classe, das 10 classes que compõem, essa terceira classe. Eles são a nona classe. São os que compõem os ignorantes, os inconsequentes, que gostam de fazer travessura, de brincar. É isso. Na questão 363, os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Os espíritos respondem: não. De outro modo, eles lá teriam comunicado. Não tem paixões de outra, que pertence a outra humanidade. As paixões que
eles têm aqui na Terra, tiveram aqui na Terra. 364. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? É o mesmo Espírito? Os Espíritos respondem: seguramente é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Não tem um espírito de caráter, outro espírito de determinado assim, intelectual. Não são dois espíritos ou três espíritos. São um espírito somente. 365. Porque homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados. Muito inteligente, mas tem os seus vícios, as suas paixões, né? Os espíritos respondem: é que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma invisível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente, em todos os sentidos. Em uma etapa ele pode avançar em ciência, em outra em moralidade. Às vezes ele avança muito em ciência, mas em moral ele pode decair. Então eles não caminham simultaneamente ao mesmo tempo, tá? Às vezes um avança e outro não. Na questão 366, que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada uma aptidão especial, como se um espírito pegasse várias aptidões de vários espíritos para um encarnado só, tá? Ele é o que ele está perguntando para os espíritos. Eles respondem: refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espírito, quer dizer, uma mistura de espírito, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que, em sua morte, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapado de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sob a mão uma única explicação muito simples e natural, ainda que toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos do universo, mas entre eles as pessoas sensatas não viam estes fenômenos senão feitos tendo por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla de matéria enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos hoje. Compreende-se que esses fenômenos, conquanto variado, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou o espírito encarnado, e não de muitas almas. Da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar, e não de outras tantas espécies quanto sejam as dos sons. Resultaria desse sistema quando um homem perde ou adquire certas aptidões. Certas inclinações seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram, fazendo deles um ser múltiplo, sem individualidade ou, por consequência, sem responsabilidade.
é outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através dos quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Então não são vários espíritos, várias aptidões de vários espíritos que aquele espírito absorve. É só um. Ele pode ter várias qualidades, várias aptidões, mas é somente ele. O que impede ele, às vezes, é talvez o corpo físico, né? Vamos dizer assim, o corpo físico é muito fraco, talvez. Às vezes ele tem a faculdade de falar, mas ele é mudo, né? Então ele não tem condição de expressar. É uma das aptidões que ele não tem condições. Na influência do organismo, nesse título 367, o espírito unindo-se ao corpo identifica-se com a matéria. A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual. Então, o espírito, né, o corpo, né, é o envoltório do espírito. É como a nossa roupa que cobre o corpo. 368. O espírito exerce com toda liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo. Aqui que a gente verifica, quer ver? Ó, os espíritos respondem. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. A nossa matéria é fraca, então muitas vezes ela não dá condições de desenvolvermos certas aptidões. Segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco que se opõe à livre emissão da luz. Pode-se ainda, sim e pouco, né? Fala, sim e muito opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos, né, por ela mergulhado, né? Às vezes pode acontecer, né? Tira a liberdade dos movimentos, né? Pode comparar a ação da matéria nesse caso aí. 369. O espírito livre das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? A resposta: os órgãos são instrumento de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. O corpo tem que estar perfeito. Quando se fala, teve numa palestra aí, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, se amar, justamente porque para poder desenvolver determinadas aptidões. 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais. Os espíritos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Tá? As faculdades que fazem desenvolver aquele órgão. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado de espírito. Unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito podem ser mais ou menos avançadas. São o princípio
mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos o exercício dessas faculdades. Às vezes é difícil entender determinadas coisas, né, do livro dos Espíritos, tá? A gente às vezes fala, mas a gente lê, relê, para poder entender, às vezes, muita coisa que passa, às vezes, desapercebido pela gente. O espírito encarnado traz certas predisposições, admitindo-se que cada um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades se originassem desses órgãos, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso não lhe deu órgãos especiais, do que se seguiria que sem esses órgãos não poderiam ser gênios, e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, que estivessem providos de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado e não faltaria o maior celerado, senão um órgão para São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existam, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento, e vós não tereis nada irracional. Façamos uma comparação trivial. Por ser verdadeira, por certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam um ébrio, ou a ebriedade que faz aparecer esses sinais. Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Dando continuidade aqui, no tema idiotismo e loucura, na questão 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Ele questiona se essas pessoas têm uma natureza inferior. Os espíritos respondem: não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a influência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar, a dificuldade que eles têm para poder se comunicar, para falar, às vezes eles são pessoas inteligentes, mas as dificuldades dele, os órgãos, né, a matéria faz com que eles não consigam se expressar de acordo com como eles queriam. Então, às vezes, a gente tem que adivinhar o que eles estão falando, o que eles querem. Na questão 372, qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Resposta: são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontra de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? A resposta: jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades. E aí está a diferença. Um homem músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não impedirá de que seja um bom músico.
É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria, mas existe casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturada, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e nesse estado a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Às vezes aqui fala que qual o objetivo desses seres infelizes e cretinos, né, que nascem assim. Mas como que pode uma pessoa nascer assim? Gente, quando nós desencarnamos, a fila para reencarnar é muito grande. E nós que pedimos para reencarnar dessa forma, para quitar nossos débitos, para passar por aquilo que nós fizemos outros passarem. Então, às vezes a pessoa vem, não, mas coitadinho, porque tantos anos assim. Mas a gente tem que observar que as pessoas, quando tornaram a reencarnar, antes eles pediram com certeza para que viesse dessa forma, para quitar os seus débitos, né? As suas falhas que tiveram durante a última encarnação. Só assim, né, que eles vão aprendendo e melhorando a cada dia. Eu gosto muito daquelas palavras de João, né, capítulo 8, versículo 32, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você começa a conhecer a verdade, olha, parece que o mundo abre à sua frente assim, que fala, puxa vida, eu fiquei preso na escuridão tanto tempo, aí agora não, eu consegui enxergar mais lá na frente quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde que eu vou. Tudo isso vai abrindo a nossa cabeça assim, os pensamentos vão melhorando, então a gente vai tendo mais condição de melhorar no nosso dia a dia. Por enquanto nós vamos parar por aqui, vamos dar sequência, né, no estudo do Evangelho. Obrigado.